que eles surgiram há 195 milhões de anos. É uma evidência crucial que revela quando a placa do Pacífico começou a pressionar e abrir caminho sob a América do Sul. Naquele tempo, o deserto, na verdade o Chile inteiro, estava submerso. Com o tempo, a zona de fusão foi empurrada cada vez mais para dentro do continente, começando por criar os vulcões costeiros. Quando a zona de fusão passou por baixo do deserto, formou uma nova crosta, espessando e levantando a terra. Lentamente, o deserto de Atacama emergiu. Há 50 milhões de anos, o mesmo processo começou a levantar os Andes. Hoje, a zona de fusão está a 225 quilômetros continente adentro, e a rocha em fusão que produz incendeia vulcões e alimenta os géiseres de El Tátil. Mas, quando passou sob o deserto de Atacama, deixou isto para trás. Chuquicamata, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Os processos vulcânicos concentraram o minério de cobre, mas foi o clima peculiar do deserto que o fixou aqui. Esta área do norte do Chile contém um dos maiores e mais importantes depósitos de cobre do mundo e, em grande parte, isso é devido ao clima. A maioria da erosão da superfície da Terra é causada pela água. E aqui, onde há muito pouca chuva, não há muita erosão e os depósitos de cobre ficaram praticamente intactos. Resultado: esta árida região é uma das terras mais valiosas do planeta. O mistério de como o deserto pode se erguer do oceano está esclarecido. Géiseres dão a evidência de que existe rocha em fusão a grande profundidade. A existência de vulcões ativos mostra o movimento de uma placa continental por baixo da outra. Vulcões extintos mostram que esse processo começou na costa e empurrou a terra, levantando o deserto para acima do oceano. O próximo passo é tentar descobrir o que tornou este antigo solo marinho o lugar mais seco da Terra. A busca vai voltar 200 anos na história para resolver a questão de o que traz estes pinguins para a beira do deserto. O deserto de Atacama é intrigante porque é o lugar mais seco do planeta. Desertos são secos por natureza, mas o Atacama é único. É 50 vezes mais seco do que o Vale da Morte na Califórnia. Não porque seja mais quente. A temperatura média de Atacama é de 27 graus centígrados durante o dia, enquanto que no Vale da Morte é de mais de 43 graus. A busca pelas causas que transformaram este deserto normal no lugar mais seco da Terra começa no mar aberto. Uma coisa curiosa sobre o Atacama é que vemos normalmente pinguins aqui. Pinguins gostam de água fria. E isso nos confunde, porque as condições nesta costa são bastante quentes. De fato, a temperatura da água aqui é de 13 graus centígrados. Enquanto que em terra, a temperatura é de cerca de 25 graus.
Os pinguins foram descritos pela primeira vez pelo explorador Alexander von Humboldt há mais de 200 anos. Enquanto viajava por esta costa, ele ficou surpreso pela grande variedade da vida marinha. Quando mediu a temperatura da água, ele teve a explicação. Ela estava 20 graus mais baixa do que o esperado, perfeita para a vida marinha dos pinguins. Séculos depois, os meteorologistas começaram a se perguntar se esse cinturão de água fria, batizada de corrente de Humboldt em homenagem ao explorador, não seria a razão do Atacama se tornar o lugar mais seco da Terra. A corrente de Humboldt sobe para o norte vinda da Antártida, trazendo água fria. E é essa água fria que cria o dia cinzento que nós estamos vendo, com neblina cobrindo tudo. Isso resfria o ar de cima, o que forma uma espessa camada de nuvens frias e uma neblina que fica sobre a orla. O ar quente e seco que desce dos trópicos aqui fica por cima do ar frio, mais pesado e chuvoso, segurando-o para baixo. Os meteorologistas chamam isso de inversão térmica. Presas a 1000 metros de altura, as nuvens não podem subir e descarregar sua umidade no deserto em altitude superior. A inversão térmica impede a umidade acumulada perto do mar a entrar no continente. Essa é uma das razões pelas quais a corrente de Humboldt contribui bastante para a secura do deserto de Atacama, que está logo ali. Mas será essa inversão térmica, criada pela corrente de Humboldt, que torna o Atacama o deserto mais seco do mundo? No extremo norte do deserto, em um lugar chamado Quebrada Aroma, a geóloga Laura Evenstar procura pistas para responder à pergunta. Ela está tentando datar quando o deserto se tornou tão seco. Outros desertos, como o de Mojave, não recebem muita chuva, mas quando recebem, é um desastre. Tempestades trazem chuva pesada e enchentes súbitas. Mas não nesta área, em Quebrada Aroma, agora totalmente seca. Uma maneira de datar quando caiu a última chuva forte neste local é tentando encontrar há quanto tempo as rochas estão aí imperturbadas. Vamos fazer aqui uma demonstração em miniatura do que acontece quando cai a chuva pesada. Então, esta é a nossa chuva. E o que vemos é que, quando chove pesado na superfície do deserto, a água vai mover as pedras. E quando não chove, elas ficam imóveis onde estão, não se movem. A superfície de Quebrada Aroma está cheia de pedras, que a geóloga quebra para revelar evidências de quando exatamente houve a última chuva pesada. Temos de martelar um pouco e depois examinamos a rocha para verificar se há alguma cor muito escura dentro. Nós esperamos achar um mineral escuro, é o que estamos procurando. Os pequenos minerais cristalinos pretos são piroxênios. São uma evidência crucial, porque como microscópicos relógios geológicos, sua química muda quando expostos à radiação cósmica no tempo. O Sol só produz um pouco de radiação que bate na rocha. A maioria vem mesmo das estrelas que se veem no céu noturno. O efeito na rocha é basicamente queimá-la, assim como se fosse um bronzeado. A radiação vem, bate na rocha e cozinha a rocha. À medida que a rocha é cozida pelos raios cósmicos, os piroxênios se rompem e produzem um gás chamado hélio 3.
Podemos registrar quanto hélio 3 há nesta rocha e quanto mais hélio 3 houver, mais tempo a rocha terá ficado exposta à radiação cósmica ou solar. O hélio 3 só é produzido em quantidade microscópica. Então, Evenstar leva as amostras ao laboratório, a 11.000 quilômetros de distância, em Glasgow, Escócia. O que fazemos é usar um laser com que bombardeamos uma das cavidades e vaporizamos os cristais. Isso libera o hélio 3. Depois, o hélio 3 entra por esta máquina complexa até chegar a um espectrômetro de massa. Analisando os dados, ela pôde avaliar quando as pedras foram movidas pela última vez. A amostra mais antiga que conseguimos datar tem 23 milhões de anos. Bom, isso significa que em certas áreas do deserto de Atacama, as pedras estão paradas e não foram movidas há 23 milhões de anos. O deserto de Atacama é uma das superfícies menos perturbadas do mundo. Estas pedras estavam lá antes mesmo dos seres humanos existirem. São incrivelmente antigas. Evenstar descobriu que há lugares no deserto que ficaram secos durante 23 milhões de anos. Essa data é uma pista crucial para a investigação, porque coincide com o nascimento da corrente de Humboldt. A América do Sul já foi unida à Antártida, mas há cerca de 20 milhões de anos, os continentes se separaram. Um canal se abriu. A água gelada começou a circular ao redor do polo e se desviou para o norte, ao longo da costa. A corrente fria formou uma inversão térmica, retendo nuvens chuvosas da costa e começando a lenta transformação de Atacama no lugar mais seco do mundo. Mas a corrente de Humboldt não é a única culpada. Ironicamente, a investigação para descobrir por que o deserto ficou tão seco levou a um dos lugares mais úmidos da Terra. Do outro lado do Atacama fica a Amazônia, mas as pesadas chuvas da floresta tropical não chegam a alcançar o deserto. E o motivo é patente. Entre a Amazônia e o Atacama fica a enorme Cordilheira dos Andes. Evidências geológicas sugerem que os Andes se elevaram há 10 milhões de anos, impedindo a chuva de chegar ao deserto. Chama-se a isso de efeito sombra de chuva, e é o fator final pelo qual o Atacama ficou tão seco. As evidências de o que tornou o Atacama tão seco se acumulam. A corrente de Humboldt cria um sistema climático que não permite chuvas. O hélio 3 nas rochas mostra que o processo de ressecamento começou há 23 milhões de anos. O surgimento dos Andes há 10 milhões de anos o tornou mais seco ainda. A investigação pode parecer conclusiva. O Atacama foi árido, uma área sem chuva alguma há milhões de anos. Mas algo aconteceu que não permite fechar a questão. Pequenas lascas de pedra revelaram que uma antiga civilização já viveu aqui. Mas como as pessoas viviam no mais seco dos desertos? Você está assistindo Como Nasceu